Olá, meus queridos! Dando continuidade aqui ao nosso estudo de geometria espacial, hoje iremos estudar o conteúdo de esfera. Beleza, galera? Então vamos lá. Componentes da esfera. Quais seriam os componentes de uma esfera? Começamos aqui pela superfície, que corresponde ao conjunto de pontos do espaço no qual a distância do centro O é equivalente ao raio R da minha esfera. O que seria isso, professor? A gente sabe que uma esfera ela é formada por vários pontos pequenos que têm a mesma distância do centro. Quando a gente junta todos esses pontos que possuem a mesma distância ao centro, a gente tem o formato da esfera. Beleza? O próximo componente aqui a ser estudado é a cunha esférica. Corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno de seu eixo. Professor, não entendi. Vou tentar aqui explicar melhor. É como se a gente fizesse uma abertura de um determinado ângulo alfa e tirasse um pedaço da esfera. Professor, ainda não estou entendendo. Agora você vai entender. A cunha esférica, meus queridos, é como se fosse esse gumozinho aqui da minha mexerica. Estão entendendo? Então, o que seria? Perceba que a mexerica aparentemente tem um formato esférico. E ela é formada por vários pedacinhos, né? E juntando todos esses pedacinhos, que seriam as cunhas esféricas da minha mexerica, você tem a mexerica inteira. Então, o que seria a cunha esférica? Seria um pedacinho desse aqui, beleza? E a gente percebe que esse pedaço, ele vai ter o quê? Vai ter volume. Então, toda cunha esférica, nós vamos ter volume, beleza? Então, só para finalizar a explicação da cunha esférica, seria um pedacinho da minha esfera, beleza? O outro componente é o fuso esférico. Corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno de seu eixo. Vixe, professor, entendi foi nada. Explicando melhor. Galera, lá no exemplo anterior, a gente falou da cunha, que é um pedaço que você tira da esfera, que seria o equivalente ao gomozinho lá do uma mexerica. O fuso esférico nada mais é do que a área da superfície desse pedacinho que você tirou. Beleza? Então lembrem, cunha esférica é o pedaço inteiro. Fuso é a área que você tira. É como se você estivesse tirando a casca somente da mexerica daquele pedacinho. Então, cunha está para o volume, assim como fuso está para a área. Tranquilo? O outro componente muito importante da esfera é a nossa calota esférica. Corresponde à parte da esfera, semisfera, cortada por um plano. O que seria isso, professor? É como se eu estivesse pegando aqui uma esfera e fatiasse um pedaço dela. Aí eu teria como calcular o seu volume, a sua área, beleza? Todos esses outros componentes anteriores que eu acabei de falar, eles possuem uma fórmula específica para serem calculados, mas essa aula de hoje eu não vou trazer esses componentes em sua forma matemática. Eu só trouxe de forma exemplificativa, porque dificilmente eles caem em vestibulares comuns, né, na nossa vida. Então, para não deixar a aula muito carregada, eu optei por não trazê-los. Então, para exemplificar melhor, é como se a gente pegasse uma laranja e fatiasse ela em um determinado lugar. Então, você teria uma calota esférica, que seria um pedaço dessa minha esfera. Beleza? Agora a gente vai ver, até ficou errado aqui, o elementos de um cone, mas é para ser elementos de uma esfera. A gente vai ter o raio, o diâmetro e o centro. São os três principais elementos de uma esfera, que vai ser o meu raio, que é todo o segmento que vai ligar o meu centro a um ponto externo a essa minha esfera, o diâmetro, que vai ser 2 vezes o raio, e o centro, né? Então, o único elemento que a gente precisa conhecer matematicamente falando de uma esfera é o raio, porque tendo o raio de uma esfera a gente consegue achar volume, cunha, fuso, calota e etc. Beleza? Então, partindo aqui para a área da esfera, como é que a gente calcula a área de uma esfera? Para calcular a área da superfície esférica, utiliza-se a fórmula 4πr ao quadrado. Beleza, galera? Então, toda vez que vier uma questão abordando o conceito de área de uma esfera, vocês têm que lembrar dessa fórmulazinha aqui, 4πr². Beleza?
Uma aplicação. Qual a área da esfera de raio 3 metros? Como é que a gente vai calcular a área dessa esfera, né? Que de certa forma é grande. Um raio de 3 metros é muito grande. Então vamos lá. Calculando, perceba que na esfera, meus queridos, a gente só precisa ter de informação o valor do raio. Então, o raio aqui vale quanto? 3 metros. Substituindo aqui na minha fórmula, 4πr ao quadrado, então vai ficar 4π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9, e 4 vezes 9 vai dar 36π metros quadrados. Como a gente está falando de metro, unidade de medida, e é uma aplicação na área, sempre temos que colocar a unidade de medida ao quadrado, beleza? E agora a gente vai aprender a calcular o volume de uma esfera. Como é que a gente calcula o volume de uma esfera? Para calcular o volume da esfera, utiliza-se a fórmula. Perceba que a fórmula aumenta um pouquinho, né? 4πr ao cubo sobre 3. Beleza? Lá na área é 4πr ao quadrado. Aqui vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Beleza? Uma aplicação bem prática. E, novamente, eu repito que para calcular área, volume, cunha, fuso, calota de uma esfera, precisamos conhecer somente o raio. Beleza? Qual o volume da esfera de raio de 3 metros? Vamos aqui analisar. Aplicando a fórmula, né? O volume da esfera vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Substituindo o r aqui por 3, a gente sabe que 3 ao cubo é 27. 4 vezes 27 vai dar 108π sobre 3. 108 dividido para 3 vai dar 36π metros cúbicos. Beleza? Lembrando que quando eu estiver falando de volume, a unidade de medida tem que ficar ao cubo. Beleza, meus queridos? Então essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.